Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Vamos adorar nosso Senhor. Eleva o teu pensamento a Deus. Senhor, colocamos na tua presença a nossa vida para que possamos nesse dia ter um acesso, um assunto profundo, que possamos ter nesse dia uma revelação poderosa, uma revelação que fale conosco, uma revelação que liberte a nossa vida, que ajude-nos a ter compreensão, ajude-nos a ter entendimento, ajude-nos a encontrar acesso à tua verdade, ao teu propósito, à tua ligação, a relacionamento mais e mais profundo contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra lá em Marcos 16. Marcos 16 diz o seguinte: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, e mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, foram ao túmulo no caminho e perguntaram umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo, viram um moço vestido de branco sentado ao lado direito. Elas ficaram assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Aqui acontece mais uma sequência de fatos, elas não acreditam, mas depois Jesus aparece a Maria, que fala com Pedro, aí o Senhor vai falando com eles progressivamente, até que os últimos 2 versículos de Marcos dizem o seguinte: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. A minha pergunta é o seguinte: como é que Deus pode provar através de milagres, se não única e exclusivamente porque está vivo? Deus está vivo, sim ou não? Essa é a decisão que você tem que tomar na sua vida. Ou Deus está vivo e é pessoal e tem intenção, vontade, determinação e direção, ou Deus é só uma força do universo, como muitas pessoas, e eu mesmo em algum momento da minha vida já pensei assim. Ah, Deus está dentro de todo mundo, Deus é o vento, Deus é a palha, Deus é a terra. Cara, se nós associarmos Deus ao sol, Deus como as forças da natureza ou a criação dele mesmo, se nós nos relacionarmos, você vai falar com o vento por acaso? Você vai falar da raiva que você tem da sua mãe com o vento? Você vai falar com quem sobre os seus problemas? Com quem vai te apresentar solução se você continuar achando que Deus é só uma coisa inerte, sem vontade, sem direção, sem agradar-se? Por que o cristão associa Deus a como um pai? Por que Jesus anuncia o Deus como um pai? Porque um pai, ele pede um relacionamento para que você se aprofunde, para que você avance. Você precisa se relacionar com o pai, porque o pai tem experiência. Agora, imagine, eu tenho 3 filhas. Digamos que uma delas vai fazer tudo por conta própria dentro da vida. Pode ser que ela vá longe. Agora, ela vai poder dizer, quando ela tiver 40 anos, que ela teve um relacionamento comigo, que sou o pai dela? Enquanto que a outra vinha e se aconselhava, e buscava orientação e andava junto. Ah, tem um momento do crescer em que a pessoa se afasta, é óbvio que tem. Mas qual dos dois tem mais intimidade com o pai? Então esse lugar, ele é narciso espiritual. Narciso espiritual é um lugar do ego centrado em si mesmo. Isso a sociologia chama de pós-modernidade. O ego centrado em si próprio, a versão de cada um das coisas. Mas isso nos afasta de fatos que independem da minha opinião. Então confundir que eu tenho o direito de ter uma opinião com os fatos do que a vida isso é perigoso. Porque quando eu começo a achar que eu posso mudar de opinião até mesmo sobre a cor da minha pele ou sobre o gênero desse corpo biológico, eu começo a entrar em lugares perigosos para mim e para os demais. Quando eu começo a achar que Deus é aquilo que eu acho que Ele é, na verdade eu virei um filósofo. Eu não tenho uma relação com Deus nessa filosofia vã. A minha relação, ela é inconsciente, ou seja, se tem sol, se tem chuva, e é isso aí, eu com as minhas dificuldades. E aí tu vai vendo pessoas com processos que nunca se resolvem, porque não falam com Deus. Essa semana eu atendi um cara, porque eu sou psicoterapeuta cristão, caso você não saiba, e dentro desse lugar, ele tinha um problema importante com a sua companheira, e ele foi orientado e foi orar, e orar de cara no pó, de humilhar-se mesmo. E dentro daquele lugar ele teve um acesso, uma reconexão, um reconciliar-se com Deus, porque ele estava afastado de fato.
E aí ele perguntou para Deus, Deus, por que eu estou agindo dessa forma? E naquele momento veio uma imagem na mente dele, mostrando um fato da infância dele, onde ele havia vivenciado coisas entre os seus pais que foram pecaminosas e trevosas. É desse Deus que eu estou falando, de um Deus que responde, que te cura, contanto que tu apresente as causas do lugar certo, amado. Então o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano faz com muita habilidade, é se atrapalhar nos seus próprios pensamentos. Então de que forma que eu vou me guiar por um lugar que ele se atrapalha por si mesmo, que ele se confunde, que ele erra, que ele avalia parcialmente? Eu preciso de uma orientação espiritual. Essa orientação espiritual é óbvio que ela tem que ser na Bíblia, é óbvio que você pode ter um pastor e deve ter, mas eu estou falando de um relacionamento vivo com aquele que vive. A palavra diz ali nos versículos 19 e 20, ele os ajudava através de milagres, ou seja, só ajuda aquilo que vive. Então Jesus está vivo, amados, em um lugar que você não enxerga. E aí a gente fica nessa espera de Jesus voltar, mas Jesus está vivo, irmão. Vai voltar de onde? Ah, mas ele vai reinar entre os povos. Cara, tudo bem, se isso acontecer é show, mas Jesus está vivo e está vivo aqui e agora, e você pode falar com ele, ainda que você não o veja. E está aqui a grande chave. Como é para você falar e relacionar-se com o que você não tem controle, não pode ver e que na verdade é maior do que você? Então, a diferença de potencial na vida é quando você tem um açude no alto e quer levar água para baixo, ele tem que haver uma diferença de altura para que a água flua. Se os dois açudes estiverem no mesmo nível, você vai precisar do motor. Se o açude que você quer levar água for mais alto, você não vai levar água naturalmente, e assim é com Deus. Ou você se diminui para que Deus flua para dentro da sua vida e habite em você, ou você vai ficar num narciso egocêntrico espiritual. E eu acho que você não vai ser feliz assim, sinceramente, porque a presença de Deus é tão gostosa, é tão prazerosa, e quando você vai em Salmos e percebe quem viveu isso, fala disso, como é prazeroso, como eu me regozijo na tua presença, porque não há amor como o teu, meu Senhor, não há amor como o teu. Então eu desejo, amado, de todo o coração, que você tenha a possibilidade de encontrar esse padrão de amor, que você, como o apóstolo Paulo, deseje avançar, que você, como o apóstolo Paulo diz, deseje progredir, avançar, alcançar níveis cada vez maiores de fé, de comunhão e de relação com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu decreto sobre a sua vida, que você tenha força, coragem de ajoelhar-se na sua sala e dizer: Pai, eu quero conhecer-te. Eu quero saber quem tu és, eu quero saber quem é que é esse Deus que estão falando por aí, que o Maico está falando e que fala com a gente e que de verdade se apresenta. Em nome do Senhor Jesus, amém, amados. Que você tenha momentos fantásticos com Deus e comece a mudar sua vida a partir de agora para um padrão muito maior do que você está hoje, do que quer que seja, amém? Porque onde Deus está, prospera. A água da vida, ela faz crescer o quê? Vida. Portanto, seja amigo da vida, seja amigo da água, seja amigo de Deus. Amém? Deus te abençoe.